Nós estamos aqui na casa do diácono Rodrigo Botelho Moreira Júnior. E o Rodrigo será ordenado sacerdote no próximo domingo, dia 16 de fevereiro. Eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais desse jovem. O Rodrigo, conta para nós a sua história, sua vocação, como é que aconteceu, quem é você, afinal de contas? Obrigado pela oportunidade, Padre Gabriel. Bom, a minha história, ela começa muito próximo assim da liturgia. E por incrível que pareça, minha avó trabalhava na equipe de liturgia, na paróquia de Santana, aqui de Itaúna, e ela sempre me levava para as celebrações, isso desde pequeno. Então aquele gosto foi crescendo. E a minha história vocacional, recentemente nós fizemos um retiro com o Padre Luiz Henrique, lá em Belo Horizonte, um retiro em preparação para a ordenação, e ele fez uma pergunta para a gente tentar identificar aquele elemento ou aqueles elementos que nos arrastaram para, assim, a gente pudesse ter aquele insight, aquela percepção de que fosse o chamado de Deus. Então, nesse conjunto de coisas, eu identifiquei que a minha história vocacional, ela acontece realmente por um gosto das coisas de Deus. Claro que não de uma maneira bem elaborada e muito carente de sentido, de explicações, mas não tem problema. Eu acredito que chamado de Deus é chamado e que a gente precisa realmente pensar sobre ele para a gente poder identificar esse chamado de Deus. Mas aconteceu na minha vida que naquele momento em que a gente quer escolher alguma coisa para nós, uma profissão, o que a gente vai fazer, eu nunca queria deixar de lado as coisas de Deus. Meus compromissos com a igreja, nunca queria abandonar. E acabou que depois eu tive que fazer algumas escolhas, Então, assim, eu estudar e deixar de lado algumas celebrações, alguns encontros que eu queria estar, algumas reuniões, mas a vida é essa. E acabou que na minha vida teve um peso muito grande para esse chamado de Deus. Foi quando eu percebi assim, se eu gosto tanto, se eu não quero deixar de participar, se eu não quero deixar de estar junto, então é porque eu tenho que estar lá. E foi aí que eu descobri e investi nessa ideia e fiz crescer, no sentido espiritual, no sentido também de discernimento vocacional, que era a voz de Deus. E eu investi nessa ideia. Ô Rodrigo, a história da igreja é como se fosse assim, um corredor cheio de coisas bonitas. Tem uns cantinhos feios também, mas tem muita coisa bonita. Quais desses cantinhos você se acomoda? Por exemplo, nós temos os santos, nós temos a patrística, que são os primeiros padres da igreja, nós temos a beleza da liturgia medieval, nós temos tantas coisas bonitas. Quais desses corredores assim, da história da igreja chamam a sua atenção? Eu gosto muito dos padres da igreja, mas no período que não se enquadra na patrística, mas ali no alvorecer da consciência do cristianismo. Os padres do deserto, aqueles padres que no estudo da teologia a gente chama de padres com P maiúsculo, Então, por estar lá, bem próximo assim, das primeiras comunidades daquele, entre aspas, crescendo do cristianismo, eles trazem uma resposta muito bonita e muito, ao mesmo tempo assim, uma teologia séria, mas com uma poesia, E a autoridade deles em relação à Sagrada Escritura, para poder dizer das coisas no sentido mais primeiro, mais próximo mesmo das primeiras comunidades, isso me atrai muito e me chama muita atenção. Eles ainda nos ensinam bastante hoje para a gente poder debruçar sobre os temas da Escritura e pensar assim, como os padres entenderam no passado, no período das primeiras comunidades, e hoje, como eles falariam para nós, ou nós voltando o pensamento ou o nosso raciocínio em cima daquilo que eles escreveram, em cima daquilo que eles ensinaram, como que isso pode trazer luz e resposta à nossa sociedade hoje. Você é um artista, você gosta de música, se identifica com a música, tem uma boa relação com a música. Você acha que a sua contribuição na igreja vai passar muito por aí? Vai passar por aí também, padre. Assim, eu acredito muito na música enquanto meio de evangelização. E foi por ela que eu cheguei, que eu construí o caminho que eu construí na igreja. E é um meio de evangelização, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, o centro de
toda a ação, de toda a prática litúrgica, foi redescoberto Cristo, né? Esse aqui foi um salto importante. E a música não ficou longe disso. A música redescobriu Cristo como centro de toda a prática eclesial. E cantando, a igreja canta o próprio Cristo, canta o mistério pascal, ao mesmo tempo que evangeliza, santifica. Isso aqui eu acredito assim, que eu caminho bem por isso, né? Quando eu vou escolher algum repertório, quando eu escolho alguma música, eu não escolho só pela beleza que atrai o ouvido, mas o texto também é muito importante, né? Tanto a melodia quanto o texto, essa aderência recíproca, ela tem que estar numa harmonia muito boa, né? Falando do Cristo, cantando o próprio. Mas você está preparado para sofrer, né? Porque tem tanta coisa ruim por aí, tanta música ruim, mal cantada. Parece que o pessoal não entende a música enquanto pastoral, enquanto ministério. Você está preparado, né, para o que vem aí? É, sim. Então nós podemos identificar algumas coisas, né, Padre? Primeiro, assim, temos que insistir na ideia da consciência, fazer todo mundo perceber que aquilo é também o chamado de Deus para a vida de cada um, né? E parece que quando a gente fala vocação, as pessoas pensam assim, padre, irmã, mas na verdade não é isso. Vocacionados somos todos nós, que nos apaixonamos por Cristo e queremos segui-lo mais de perto. Então, em relação aos grupos de canto, talvez trabalhar a consciência de todos, né? Que todos nós servimos o Cristo, eles servem por meio da música, então precisamos, como todos os cristãos, ter uma docilidade à voz do Espírito, né? Ter uma docilidade aos 12 carismas do Espírito Santo e fazer com que aquilo que a igreja tem de bonito não seja algo para dividir, mas pelo contrário, para agregar, né? Para somar junto com os outros movimentos, para somar com as outras pastorais. E a consciência do cantor na liturgia é essa. Somos também evangelizadores, cantamos o Cristo. E muitas pessoas, às vezes, vão se converter ou terão aquela ideia mais apurada de Cristo por causa da música. Nem tanto por causa da homilia, nem tanto por causa dos comentários, enfim, nem tanto por causa da própria ação sagrada, o que é plenamente possível, mas porque houve lá uma música que tocou o coração e eles insistiram naquela ideia e descobriram Cristo. Rodrigo, quais são os seus medos? Medos, olha, assim, não sei se são medos. Eu sei que a nossa sociedade hoje ela apresenta assim, muitos desafios. Mas a gente também não pode olhar para essa sociedade com medo, porque senão a gente vai fazer como a maioria das pessoas. Ou vão se acostumar a essa ideia e se trancar no seu mundo, ou, sabendo de tudo, vão olhar a sociedade por cima como se não estivesse nela. Que são dois erros, mas assim, não tragam medos, mas uma compreensão de que a sociedade ela traz muitos desafios, né? A violência que nós temos, o próprio dado também da religiosidade, né? Tantas pessoas que querem negar o nome de Deus e que fazem de tudo para que isso aconteça, né? E não só, como a gente pode chamar, aquela ideia do povão, mas assim, pessoas inteligentes, instituições inteligentes que se ocupam disso, né? De tirar esse nome de Deus ou de apagar a imagem de Deus do coração das pessoas. Quem são as pessoas na igreja atualmente que você admira? Atualmente que eu admiro? Olha, nós temos assim muitos exemplos de pessoas de fé nas comunidades. Aqui são muitas mesmo, né? Pessoas que trabalharam comigo, pessoas que conviveram comigo assim na pastoral mais de perto, e antes mesmo de eu ingressar no seminário, pessoas que conviveram comigo na comunidade que são um grande exemplo. Mas eu gosto demais do Dom José. Na minha história vocacional, ele não sabe disso, eu nunca contei, mas o Dom José, pelo jeito dele, pelo carisma dele, aquela simplicidade, ele me fez apaixonar por Jesus. Ele não sabe disso, mas ele tem esse papel na minha vida, né? O carinho com que ele fala das coisas de Deus, o carinho que ele
faz as homilias, né, no nosso diaconato, de pensar no nome de cada um e deixar aqueles exemplos. Isso aqui é fora de série, é muito bonito. São José era um grande sonhador. Você é um grande sonhador? Eu sou um grande sonhador, né? E sobretudo assim, no meu ministério presbiteral, meu tema é: seja feita a tua vontade. Isso aqui é algo muito sério, porque a vontade de Deus, ela é urgente e ela tem uma série de demandas. Então eu sou no sentido, assim, eu sou sonhador nesse sentido, de perceber que nessa urgência da sociedade hoje, em redescobrir algo que traga sentido, né, para a vida, para o coração de cada um, isso assim, se aproxima muito de Deus, né, e na comunidade de fé, por meio da prática religiosa, nós pautamos a nossa vida e fazemos aproximar a nossa história, a história de Deus, fazendo com que isso traga respostas no meu coração. Quais são os santos da sua devoção? Tenho um carinho enorme por Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? Desde assim, no meu tempo, antes mesmo do seminário, né? Aquela meiguice, aquele cuidado dela e aquele carinho incondicional pelas coisas de Deus me atrai muito. Né? E não só por isso, pelas coisas que ela escreveu, História de uma Alma, que eu acho interessantíssimo, pela espiritualidade do Carmelo. Eu me identifico muito com a Santa Teresinha. Agora você olha para ali e fala para o povo o que você quer falar, o pedido que você quer fazer nessa véspera da sua ordenação sacerdotal. Bom, meu pedido é este então. Para a Diocese de Divinópolis, 4 novos padres é uma graça imensa, né? E na minha vida eu já sinto assim essa graça acontecendo de uma maneira mais próxima, mais visível, e não por mérito meu, mas por desígnio de Cristo, por proposta dele, por paixão à palavra dele, né? Em primeiro lugar. Então meu pedido é esse: rezem por nós, rezem para que nós sejamos fiéis à nossa missão, que nós sejamos no mundo um outro Cristo para tantas pessoas que vivem no escuro, ou tantas pessoas que procuram e não encontram respostas para as suas vidas, né? Que nós possamos ser esse instrumento de Deus na vida das pessoas, esse instrumento de Deus na vida da igreja. E é só realmente com muita oração nossa, das comunidades, das pessoas que têm carinho por nós, que têm carinho pelas coisas da igreja, né? Rezem por nós que seremos ordenados, rezem pelos padres, por toda a igreja.